Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Essa manhã, certamente ela é especial, não só porque o sol amanheceu, mas porque, como diz a palavra, cada dia que amanhece, Deus renova sobre nós as suas misericórdias. E é bom saber que nós temos essa dose que nunca acaba de misericórdia, todos os dias. Eu quero te convidar a ler conosco, nós vamos estar projetando aqui o texto de 2 Reis, capítulo 5, leremos dos versos de 1 a 3, e depois o verso 14, estaremos lendo na versão nova, versão internacional, a NVI, mas iremos compartilhar aqui, você pode então acompanhar. Iremos estudar todo o capítulo, mas eu quero inicialmente ler o que vai dar contexto ao texto, a situação fundamental que é apresentada aqui. O tema de hoje é: o milagre não está à venda. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso de número 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Nós vamos orar mais uma vez, depois vamos estar meditando na palavra de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque ela não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual é destinada. O Senhor vai lançar no nosso coração, pela Tua palavra, desafios, vai nos fazer entender coisas que talvez não entendíamos, vai reforçar aquelas que já sabíamos, mas jamais a Tua palavra volta vazia. Ela que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra onde palavras humanas não podem penetrar. Então traga ao nosso entendimento, ó Deus querido, da Tua vontade. Queremos entender o Teu coração, queremos compreender a Tua vontade para as nossas vidas sobre esse tema, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, essa história que eu comecei a ler sobre ela, eu irei voltar daqui a pouquinho nela. Nós vamos sair um pouquinho do texto, falar um pouco do contexto que estamos inseridos nele, voltar para o texto e tentar entender como que a gente pode fechar essa conta. Porque o que essa palavra nos traz aqui vem, bate de frente da forma como a palavra diz, como o modo como muitas pessoas entendem o milagre. Portanto, pode ser uma palavra de confronto, mas é a palavra de Deus. E entre o que eu penso e o que a palavra diz, eu sempre fico com a palavra. Entre meus achismos, entre aquilo que os teóricos da sociologia, da filosofia, da psicologia, de qualquer outra área, dizem, eu fico com a palavra. Eu quero então pensar um pouquinho sobre a questão do milagre. Essa história vai falar um pouco do milagre de Naamã. Ele era um comandante, um homem importante no exército da Síria, uma pessoa respeitosa, mas também que ganhava muito respeito e honra por aquilo que ele fazia. E de repente o texto vai e faz uma ressalva, mas ele era leproso. Ser leproso naquele momento não era um detalhe. Ser leproso era estar fadado a fracassar de muitas formas naquele contexto social. Mas aí diz a palavra que ele é orientado pelo Senhor através do profeta Eliseu. Ele desce as águas do Jordão 7 vezes e sai de lá curado. E eu quero então conversar um pouco sobre essa história, vamos voltar nela daqui a pouquinho, mas quero pensar antes disto sobre o contexto que estamos vivendo nele. Estamos dentro de uma realidade em que vivemos um processo de mercantilização da fé. É incrível como você vai observar o modo como muitas igrejas acabam se levantando e como elas propõem a fé. Fica claro que nós estamos falando de um mercado. Estamos falando de um mercado porque todo mercado sobrevive do lucro, da troca. E quanto mais lucro, mais aquele nicho de mercado prospera, mais aquela, entre aspas, empresa avança. Mas é interessante observar que isso tem a ver com a cultura que estamos inseridos nela, uma cultura absolutamente mercantilista, capitalista, que nessa lógica de mercado, tudo é capturado, e tudo que você captura, você transforma em produto, e você vende, por exemplo, e sempre baseado nos nossos desejos e nossas necessidades humanas. Vamos pensar numa coisa básica. Há uma necessidade humana que é a família, o casamento. Mas no meio desse casamento há um desejo. Toda moça que quer se casar de que forma? Ela quer um dia de noiva, né?
no estúdio, ela quer sair lindona de lá. Ela vai gastar uma grana para poder ter a melhor ornamentação, a festa, a banda. Então, isto que era uma necessidade e ao mesmo tempo um desejo humano, torna-se produto. Nós temos um mercado bilionário nessa área de casamento. Vamos perceber, por exemplo, uma outra necessidade, mesmo que seja um desejo, que é a questão do lazer. Todos nós precisamos parar um pouco. O lazer é algo que produz saúde para nós. O mercado captura essa necessidade, esse desejo, transforma isso em mega parques aquáticos, em propostas de viagens maravilhosas. Você tem 1 milhão de coisas que são propostas em cima desta lógica. Você vai ver o mesmo acontecendo no mundo da beleza, né? A estética, eu não sei como está hoje, mas a indústria, né, de cosméticos avançou assustadoramente. Antes só as mulheres usavam, hoje todo mundo usa. Inclusive tem muitos homens que gastam uma grana para ficar bonito, para ter uma pele bacana. E aí aquilo que era uma necessidade, que era você ficar bem consigo mesmo, tornou-se também um produto, e esse mercado movimenta também uma grana, bilhões. E vamos observar o mesmo acontecendo na área da saúde, da atividade física, né? Todos nós precisamos nos movimentar, mas a gente constrói caminhos para que isso fique mais prazeroso, né? O CrossFit é uma proposta, e dentro desse universo nós temos 1 milhão de formas de como a gente entrar em atividade. Bom, quanto a isso, há algum problema? Não, não há nada de problemático nesse sentido, em que a gente tem uma necessidade, temos um desejo em cima da necessidade. Qual a diferença do desejo e necessidade, né? Atividade física todo mundo tem necessidade. Mas, se você vai para bike, se vai para o crossfit, se você vai para a caminhada, aí já está no campo do desejo, da subjetividade, que é o modo como você entende que aquilo vai te fazer bem. Então, seja a necessidade ou o desejo, nesse mundo de mercado, tudo é capturado, transformado em produto e vendido. E isso movimenta o mundo. Não há nada de errado com isto. Mas quando isso é transposto para a fé, isso vira um barulho espiritual muito grande, um problema gravíssimo. Porque a fé não é produto. Muito menos o milagre é um produto. Se a gente transforma a igreja em uma empresa, se a gente transforma a palavra de Deus em um produto, transforma o milagre em um produto, em oferta, a gente quer movimentar, entre aspas, o mercado da fé, isso é uma ofensa, um insulto ao Deus da graça. E vamos perceber que nesse viés muitos estão embarcando. Porque imagina alguém que esteja muito doente, ou que tenha um parente adoecido. Essa pessoa, no desespero de querer ver o seu parente que está adoecendo, vê-lo sarado, curado, essa pessoa, na sua cegueira momentânea, faz qualquer coisa para que aquela cura seja alcançada. Alguém que está com uma empresa falindo, tendo que demitir muita gente, com medo de fechar as portas, com o banco, né, avançando na dívida, a pessoa faz qualquer coisa para sair daquela condição. E aí você vai perceber que no ato de desespero, muitos acabam embarcando numa proposta de uma fé muito, entre aspas, cheia de reticências, muito perigosas, porque a fé não é produto, e a igreja não vende milagre. E vamos entender isso à luz desta palavra. O que precisamos entender é que o milagre também é uma necessidade humana. Não é um desejo, é uma necessidade humana. Todos nós, em algum momento da nossa vida, iremos carecer de um milagre. No nosso trabalho, no relacionamento amoroso, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento. A gente precisa de um milagre. Lá na empresa onde você trabalha, você precisa de um milagre. Há inclusive milagres que são mais amplos, como no nosso país, precisamos de um milagre. No campo econômico, político, nós precisaremos mais cedo ou mais tarde de um milagre. É uma necessidade. Então, em algum momento, a gente vai precisar disto, e de repente, nessa hora, a gente pode se perder. Porque nós não podemos esquecer que no mundo de mercado, numa lógica mercantilista, em que tudo é lucro e troca, isso ofenderia a Deus se transformarmos a fé e o milagre em um produto, e às vezes, numa oferta com pechincha, com descontos. E eu fico assustado porque a gente está entrando nesse barco sem perceber. Por isso que eu já falei algumas vezes que toda pessoa que se diz cristã precisa ler a palavra de Deus. A gente vive hoje um verdadeiro nanismo espiritual, porque as pessoas elas não crescem porque elas não leem a palavra de Deus. Elas ouvem recorte da Bíblia, vê um versículo, ela ouve uma pregação que nem sempre é bíblica, tem um versículo bíblico para sustentar aquele discurso, mas tem tudo a ver com outra coisa, menos com a palavra. Porque quem consegue entender a palavra de Deus não se perde nessas propostas insanas de um mercado da fé. Mas vamos olhar um pouquinho para a palavra de Deus, nós vamos projetar alguns versículos. Um dos textos que eu quero trazer para os irmãos está lá em João, capítulo 1, verso 14. Se pudesse projetar para mim, Jorge.
João capítulo 1, verso 14. Esse texto vai falar do lugar de Cristo na nossa história, o Deus que se revela na graça. Vamos projetar na versão NVI, ok? João capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra, está projetado, tornou-se. Vamos ler juntos, irmãos, fica mais interessante, porque a gente fixa melhor quando a gente consegue exercitar aí os vários sentidos. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória, como diz a palavra, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então grifa a expressão que esse Cristo, esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho desse Pai, diz que ele veio cheio de graça. O caráter de Jesus é um caráter baseado no amor, na bondade, na graça. Ele é graça absoluta. Essa expressão, cheio de graça, diz, ele estava plenamente tomado pela graça. Então ele dispensa daquilo que ele tinha de sobra. Nós só podemos dar o que a gente tem, a gente nunca oferta o que a gente não tem. E Jesus estava cheio de graça, ele podia repartir graça. O que é graça? Se traduzisse a palavrinha, né, na língua original grega, e trazer a tradução ao pé da letra, é favor imerecido. É Deus te alcançando quando você não merece ser alcançado. E a bem da verdade, nenhum de nós merecemos, porque no reino de Cristo não há nada de meritocracia humana, mas de graça divina. Nós não merecemos. Você pode ser um bom filho, você pode ser um bom esposo, você pode ser um bom monte de coisas, mas no final todos somos pecadores, tendenciosos ao erro, ao fracasso, ao equívoco. A gente erra, a gente peca. Todos nós, inclusive eu que vos falo, todos nós somos pecadores. Então não se trata de graça, não se trata de mérito humano, mas de graça divina. E quando eu olho para Jesus, a palavra dizer que Ele é o Deus que está cheio de graça, e Ele tem de sobra para repartir. Quando alguém bate na porta de Jesus, ele está dizendo claramente que a abordagem dele não será uma abordagem de mercado, toma lá, dá cá. Não se trata de barganha ou lucro, ele não é um mercador, ele é o Deus gracioso, o Deus amoroso, o Deus que diz a palavra que ele é a própria essência do amor. Mas um pouco adiante, em Tito capítulo 2, verso 11, Tito capítulo 2, verso 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quem é essa dispensação do favor de Deus? De repente para aqueles que frequentam os templos religiosos. Talvez alguns vão pensar, aqueles que frequentam a igreja presbiteriana, o batista, a assembleia, o católica, sei lá onde. Não há um nicho da fé. Ele é o salvador de todos. Ele se propôs a dispensar graça sobre todos nós, humanos, mortais. Um dos versículos clássicos da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não é um amor discriminatório, é um amor que invade cada rua, cada beco, cada cidade, cada tribo indígena, cada buraco desse universo. Ele é o Deus que dispensa graça, Ele manifesta essa graça salvadora a todos os homens. O Deus cheio de graça dispensa graça sobre todos nós. Independente de quem está do outro lado, Ele é o mesmo Deus gracioso. Independente da sua história de vida, da história de vida do seu vizinho, Ele é o Deus que dispensa graça. Quando chove lá no seu bairro, não chove só sobre a sua casa. Quando chove lá na sua fazenda, não chove só sobre a sua plantação. Quando o sol nasce lá no seu bairro, não nasce só para você e sua família. Deus é o Deus que tem uma dispensação de graça sobre a humanidade. Ele é assim. Hebreus capítulo 4, verso 16, para finalizar essa introdução da palavra. Lá em Hebreus 4, 16, o autor vai dizer o seguinte, o autor aos Hebreus diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Eu dizia logo no começo que o movimento que é feito no mundo do mercado, parte do princípio de que existem necessidades humanas, em cima dessas necessidades, desejos humanos. E diz a palavra que quando você se aproximar de Deus, quando você for buscar em oração, quando você se dobrar de joelhos diante dEle, começar a falar com Ele, você pode se aproximar desse trono, porque esse trono não é um trono, senão o trono da graça de Deus.
Graça é favor imerecido. É o lugar onde a gente pode falar: Senhor, me ajuda aqui, Senhor, com o meu casamento. Me socorre aqui com o meu trabalho. Me ajuda aqui com o meu filho, Senhor. Me dá socorro para a situação na saúde de um parente, um amigo meu. Me ajuda aqui, Senhor. E quando você vai buscá-lo, o que você tem é um Deus que está no trono, portanto soberano, mas é um trono em que Ele vai imperar, não pela dominância carrasca de um ditador, mas pela graça amorosa de um pai. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a chamá-lo de Pai. E diz que quando você alcança esse trono, ou chega nesse trono, você não precisa ficar com medo, você pode se aproximar com confiança, não precisa ficar apavorado, porque quem está do outro lado, assentado no trono, está prontamente disponível a ouvir o seu coração, a ouvir o seu grito de socorro. E diz, a fim de, ou seja, o propósito dessa aproximação do trono da graça é recebermos misericórdia. Por 2 cultos seguintes falei que Deus, na voz e na palavra do apóstolo Paulo, que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias. É dele que brota toda a misericórdia que precisamos. O que é misericórdia mesmo? O que significa isto? A misericórdia é a capacidade em Deus de percebermos as misérias do coração de um próximo e do nosso próprio coração. A ideia de miséria é o que falta, o que dói, o que está ruim, o que está difícil, aonde há dor, aonde há uma dependência de cura, de milagre. Ali há um Deus que olha com um olhar de misericórdia. E diz ainda, e encontraremos graça, que nos ajude no momento da nossa necessidade. Eu olho para isso, irmãos, e eu não consigo ver o mercado entrando nesse princípio do Evangelho. Pastor não é profissão, é vocação. A igreja não pode, jamais poderá ser uma empresa. É uma comunidade de pessoas que, no ato de fé, reconhecem seu lugar de pecadores, mas que entendem, Senhor, precisamos de graça. Precisamos alcançar o teu favor. E a gente se reúne não porque somos diferentes dos demais, exatamente porque somos como todos os demais, pecadores, mas reconhecemos que não podemos dar conta da própria vida sozinhos e carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Portanto, a conta não pode fechar. O Deus que é o Deus da graça não pode caber nessa fé de mercado e no milagre que se apresenta como um produto. Irmãos, me dá náuseas. Se eu pudesse fazer alguma coisa contra isso, eu faria, mas eu não posso, porque é um sistema maior do que eu consigo mexer nele. Mas tanta gente sendo hospitalizada, tanta gente entrando por uma rota de morte, tanta gente perdendo seus entes queridos, e sempre tem alguém em nome de alguma fé, não somente a fé cristã, qualquer universo de fé, propondo um caminho de mercado. Pessoas estão pagando para receber oração, receber uma prece, pagando para receber um milagre, está todo mundo desesperado. Mas o trono da graça de Deus é acessível, você pode entrar e frequentar esse lugar sem medo, porque Ele é o seu Pai. E eu e você participamos da família dEle. Ele não é alguém que está usando a sua dor para tirar proveito disto. Quando nós falamos de oferta, dízimo, estamos falando de um recurso que vai chegar e alcançar gente. Hoje mesmo, ontem e hoje, a nossa igreja está no mutirão social, já pela 7ª vez construindo uma casa para quem não tinha um teto. Várias vezes a nossa igreja levantou residência para quem não tinha onde morar, estava vivendo debaixo de lona. Uma das famílias que nós alcançamos, estava o pai, a mãe, 4 crianças e uma outra pessoa da família debaixo de uma lona, que não tinha 3x2. Então a gente entende que a igreja, ela é mão estendida, e quando você oferta alguma coisa, não entenda como troca, vou lá entregar uma oferta para Deus me ajudar com meu parente. Não faça isso, porque Deus vai ajudar o seu parente sem você contribuir com nada, porque Ele é gracioso. Você pode e deve ajudar por outras razões, mas não por esta. A conta não pode fechar, porque o Deus da graça, o Cristo que é misericórdia, o Cristo que é gracioso, não vai tolerar uma fé que vem numa roupagem de mercado e um milagre que aparece como um produto e às vezes de pechincha. Dependendo do que você fizer, tem descontos. Você pode até dividir no cartão. Volta para o texto agora, por gentileza, de 2 Reis, capítulo 5. Tem uma coisa que tem acontecido comigo com frequência. Eu já fiz mais de 370 casamentos nessa cidade. Eu sou casamenteiro, gosto de casar. Se você está numa situação difícil, conversa comigo, a gente ora. Só não pode fazer igual um irmão uma vez me procurou, né? Marcou um horário no gabinete, falou assim: pastor, precisamos conversar sobre o nosso casamento, sobre o meu casamento, né? Eu falei, ok,
Eu marquei com ele, e ele teve assim um momento de expor o coração dele, os desejos, os planos dele, e eu muito empolgado, falei assim, irmão, então, mas cadê a noiva? Ela não veio. Eu falei, não, não tenho noiva não. Pela fé já vou marcar a data, a cerimônia, está tudo ok, daqui para lá, Deus proverá. Eu falei assim, rapaz, vai ter festa na China, né? Mas eu sou casamenteiro, gosto de casar, viu? Então, se você me liberar, eu vou casar você. Minha esposa também, tá? Ela ama esse negócio de botar o povo para se encontrar e casar. Bom, mas aí as pessoas me procuram, agora recentemente, mais uma vez, de muitas dezenas de vezes, a pessoa, quando eu falo assim, vou fazer seu casamento, qual a pergunta que você acha que aparece, para quem está fora do universo da fé? Quanto custa, pastor? Qual o contrato? Qual o seu valor? E as pessoas ficam assustadas porque eu disse, olha, eu não cobro para fazer casamento. Faço porque é ministério, porque entendo que é o que Deus me chamou para fazer. E normalmente a pessoa fica apavorada. Você olha, mas como assim? Nada? Nada. Se me der um bom canapé, já está valendo. Se tiver uma aguinha gelada gostosa lá, fechou o negócio. Porque a gente não vende o que a gente faz, irmãos. Nós não somos mercadores, somos servos de Jesus. Você não pode cobrar para orar para uma pessoa, para ajudar uma pessoa, para abençoar alguém. Não. Agora volta para o texto, vamos pensar aqui rapidamente. Quem era Naamã? Capítulo 5, verso 1. A gente vai até 11:20, que é onde encerra a nossa mensagem, vai dar tempo. Naamã, ele era chefe do exército da Síria, do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era um grande homem, uma pessoa importante. Ele tinha muito respeito, ele era um homem respeitado, ele era um homem valente, está tudo no verso 1 aí, se você for conferir. Portanto, era uma pessoa que estava em destaque social, mas porém, diz a palavra, porém, esse porém não era um detalhe qualquer, isso colocava em risco a valentia dele, colocava em risco o lugar que ele ocupava socialmente, colocava ele numa situação muito ruim de demérito. Então diz aqui, porém ele era leproso. Você vai encontrar no verso 2 e 3, o aparecimento de uma menina sem nome. Essa menina não tem nome aí, é óbvio que ela tem um nome, mas aí ela não aparece tendo nome. Ela é tomada por escrava, e essa menina que é tomada por escrava sabe que lá em Samaria tinha um homem de Deus, que era um profeta, que se ele orasse ao Deus, Criador dos céus e da terra, aquela lepra iria sair. E essa menina ousa falar com a esposa de Naamã, dizendo, olha, se o meu senhor for lá em Samaria, lá tem um profeta que resolve isto. E ela então no verso 2 e 3 expressa a opinião dela, diz, olha, eu posso até ser escrava, mas eu conheço aonde tem libertação. Em outras palavras, assim, olha, eu sou aqui anônima, ninguém está citando meu nome, não está assim no texto, mas eu estou dizendo, porque o texto não cita o nome dela. Escravos não tinham nome, escravos era como um produto adquirido. E ela sem nome, sem história, sem nada, mesmo na condição de escrava, conhecia onde estava a libertação. Diz, eu conheço alguém lá em Samaria, que se orar resolve isto. Naquele momento, aquela informação chega a Naamã, e nos versos 6 e 7, diz que ele partiu. Se tivesse um Instagram, ele colocaria lá, hashtag partiu Samaria, e ele vai partir. A grande questão nos versos 6 e 7 é como ele parte. Isso fala da expectativa equivocada de Naamã. Vamos para o verso 6 e 7. Ele vai dizer assim, entregou a carta, versículo 5, melhor dizendo, diz, Naamã partiu, finalzinho do versículo 5, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Então ele vai, qual era o propósito dele em Samaria? Ele foi lá fazer negócio, inicialmente, era esse o propósito? O propósito dele inicial era ser curado. O propósito dele ir lá em Samaria, receber uma oração do profeta e ser curado. Então ele não foi fazer negócios, inicialmente foi ser curado, mas a compreensão equivocada dele faz ele ir munido de prata, de ouro, de vestidos. Ele vai, com cash na mão para pagar por aquilo que ele queria alcançar. Então a busca era correta, mas a motivação estava equivocada. Eu não sei quem foi que disse para ele que o profeta cobraria por essa oração e por esse milagre, mas ao partir dali, ele parte deixando bem claro a sua motivação e o modo equivocado como ele compreendia o milagre. Está claro para os irmãos aí? Eu preciso que os irmãos abram a Bíblia para vocês entenderem. Estou inventando nada, está tudo aí na Bíblia, versos 6 e 7. E quando ele chega, 5, 6 e 7, quando ele chega no verso 7, ele não se apresenta ao rei de Israel, ele manda um empregado dele, que ele era importante, lembra disso? Ele era importante, o chefe do exército, o rei da Síria.
Então ele não ia se dar o luxo de falar com ninguém, ele mandaria o empregado dele. Ele manda o empregado ir até o rei de Israel e entregar uma carta. Essa carta falava da expectativa de cura. É tipo um chefe falando com outro chefe para mandar os empregados resolverem um problema. Irmãos, ele entendeu tudo errado, porque no mundo de Deus o que preza é a simplicidade. Se lemos aqui em Hebreus que Deus te autoriza a entrar na presença dEle, não há necessidade de mediação. Eu não preciso de um mediador. Eu posso orar por você como irmão seu e junto com você clamar a Deus, mas eu não sou mediador de ninguém, nenhum pastor é, nenhum sacerdote é, porque nós não precisamos de mediador depois de Jesus. Ele é o mediador entre nós e o Pai, e podemos entrar na presença dEle, do Pai, com confiança. Você pode ir lá no seu quarto orar, e quando dirige sua moto ou seu carro, você pode clamar a Deus. Quando você faz uma caminhada, quando você está treinando, você pode buscar a Jesus. Você pode estar em qualquer lugar e abrir o seu coração, sua boca e falar com Deus que ouve orações, porque esse Deus, Ele é de misericórdia, e o trono dEle é cheio de graça, Ele quer te abençoar. Mas aqui não, ele compreendia que como um homem de autoridade, tinha que falar com outro de autoridade, e aí ele manda então o empregado dele falar com o rei, entregar uma carta. Olha que formalidade. Deus não precisa dessas formalidades, porque Ele é o que mesmo? Pelo menos é o que diz lá o próprio Cristo, quando nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele é o que seu? Você tem formalidade de falar com seu pai, você marca uma audiência, protocola essa audiência, aguarda a convocação, é assim? Não, é o Pai da gente, a gente chega e fala. E é esse o ponto aqui que eu percebo que faz com que Naamã, ele não entenda corretamente com quem ele estava tratando. Porque no mundo dele era o mundo das autoridades, e de autoridades que davam ordens aos servos que cumpriam aquilo que as autoridades diziam. Mas aí, nesse momento, quando ele vai, a reação do rei de Israel foi assustadora, dizendo assim: eu não sou Deus. Eu não tenho resolução para isso aqui não. Eu não sou Deus. Versículo 7. E diante daquela carta, o rei de Israel rasga suas vestes e faz essa seguinte pergunta: eu sou Deus por acaso? Eu posso resolver isto? E aí nesse momento ele acha, o rei de Israel acha que havia ali alguma coisa errada, talvez uma tentativa ali de algum golpe, alguma coisa equivocada. E ele fica com o pezinho atrás. Eliseu sabe da situação e diz: manda o moço vir aqui. Vou conversar com ele. Aí vem o verso de número 8. Dá uma olhadinha. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Agora olha o finalzinho do versículo 8. Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Manda ele conversar comigo. Eu não sou rei de coisa nenhuma, sou um profeta de Deus. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que esse Naamã imagina. Manda ele vir falar comigo. E eu vou apontar para o Deus de Israel. Ele não está dizendo: eu sou o cara que resolve. Está dizendo: eu sou aquele que conhece quem resolve. Porque nenhum de nós resolvemos nada disso, irmãos. Somos apenas seres humanos. Mas no ato de fé podemos clamar ao Deus que tudo pode, aquele que é Senhor de todas as coisas e que ouve orações e faz isso de forma graciosa. Eliseu então, quando soube dessa situação, ele deixa bem claro: olha, manda esse moço vir a mim. No versículo 10, o versículo diz assim: Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Como é que Naamã procede em relação ao pedido de socorro? Ele vai falar diretamente com Eliseu? Não, ele escreve uma carta e manda o mensageiro dele entregar a carta ao rei de Israel, para o rei de Israel acionar o Eliseu falar ok para o rei de Israel. E aí, o que é que esse Eliseu dá de devolutiva? Ele também não conversa pessoalmente com Naamã, dizendo: é assim que você entende o negócio? Então diz aqui: Eliseu mandou-lhe um mensageiro. Não foi Eliseu diretamente, mas o mensageiro vai dizer para Naamã. Essa notícia chega até ele. E qual a notícia? Manda esse chefe, esse homem importante, esse homem de grandeza, esse homem valente, manda esse chefe entrar no Jordão e tomar banho 7 vezes no Jordão, e no final ele vai ser curado. A ordem era complexa? Difícil? Alguém já tomou banho de rio aqui?
é uma delícia, pastor Léo. É uma delícia, não tem nada de errado em tomar banho, ainda mais naquela região calorenta. Eu acho que era uma benção. Mas olha a reação de Naamã. Versículo 11 diz, porém Naamã ficou o quê? O que está na Bíblia aí? Versículo 11, ele ficou indignado. Mas que brincadeira é essa? Ele estava imaginando que haveria uma comitiva, que dessa comitiva sairia o profeta, que estenderia as mãos, iria orar por ele, colocar as mãos sobre ele, seria curado. Ele encenou na cabeça dele como que ele, como chefe, seria curado. Aí, dá um nó na cabeça dele, quando Eliseu fala, não, meu amigo, é simples, entra no Rio Jordão 7 vezes, toma banho e você vai ficar curado. Ele fica indignado, porque tinha rios na região dele. Ele não precisaria ir no Jordão, e quem o curou não foi o Jordão. Quem o curou não foi nem Eliseu, foi Deus, por conta da obediência que ele teve em relação à ordem de Deus que Eliseu ordena a Naamã. E o versículo então 11 fala da indignação, o versículo 12 reforça, assim se voltou e se foi com indignação. Tem rio lá, para que esse homem está mandando tomar banho aqui? Está brincando comigo? Será que ele não sabe com quem que está falando? Eu sou o chefe do exército do rei da Síria. Que conversa é essa, mandar tomar banho no Rio Jordão? Tem rio lá na minha região. Cadê a comitiva? Cadê a oração de poder? Deus age na simplicidade, meus irmãos. Uma das coisas mais lindas no Evangelho de Jesus e no cristianismo é a simplicidade como a fé funciona. A gente precisa entender que a simplicidade é o método de Deus agir. Se estiver vendo alguma coisa miraculosa demais, espetaculosa demais, desconfia, porque Deus é simples. Olha para os milagres de Jesus. Ele fala, pega o barro, mistura com saliva, bota no olho. Diz, ou simplesmente diz, olha, você foi curado, sua fé te salvou. Há uma simplicidade no modo de Deus agir. Mas seguindo um pouco na história, compreenderam até aqui? Está claro? Eu estou fazendo uma exposição baseada na história, na história de Naamã e nesse momento do seu milagre. Por isso que eu estou andando no texto para os irmãos acompanharem, para a gente não se perder. E aí, a ordem que é dada, ele fica indignado pela simplicidade, mas aí alguém tem bom senso na comitiva desse Naamã e diz, oh, meu senhor, vamos pensar aqui comigo, me ajuda aqui, deixa eu te ajudar a pensar. Ele está te pedindo uma coisa muito difícil? Se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você faria assim? Eu faria. Se fosse muito difícil, eu faria. Então, que bobagem é essa? Ele está te pedindo uma coisa tão simples, vai lá e toma o banho. Em outras palavras, eu iria parafrasear dizendo assim, olha, na pior das hipóteses, você vai ficar limpinho, né? Vai refrescar. Na melhor dessas, você é curado. Qual o problema? Vai lá e toma banho. E ele, então, é convencido. No verso 14, a Bíblia diz, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão, quantas vezes? 4, 3, 5. O profeta Eliseu mandou ele tomar um banho 7 vezes no Jordão. E diz a palavra, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu fico imaginando a alegria desse homem que estava com a vida comprometida, com a carreira comprometida, com a família comprometida, com o nome dele comprometido pela lepra, que era uma doença que fazia, na verdade, com que as pessoas perdessem lugar na sociedade. Todo mundo tinha medo da lepra. Mas de repente esse homem é purificado e a sua carne torna-se como a carne de um menino, a sua pele fica limpa, ele fica purificado, e aí ele tem a grande sacada, que é a lógica de uma fé mercadológica. O versículo de número 15, ele teve a inteligência de falar assim, chama o homem de Deus, vamos conversar com ele. Mais ou menos seria assim, quanto custa? Eu vim com muita prata, com muito ouro, eu estou aqui com muita coisa para pagar por aquilo que você me deu, quanto custa? Aí o versículo 15 diz, peço-te que aceites um presente do teu servo. Aqui não tem nada extraordinário, porque quem fala é um cego, no sentido espiritual. Naamã não conhecia o Deus de Israel. Mas o que me torna aqui impactado é a resposta no versículo 16. Respondeu o profeta. O que o profeta responde no verso 16? Pode projetar para mim? Está aí, né? O que o profeta responde? Lê bem alto, todo mundo, vamos juntos.
O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. E no final diz que ele fez o quê? Recusou. A fé não está à venda, o milagre não está à venda, Deus não está à venda, o evangelho não está à venda, o que vem do reino dos céus não está à venda, você não pode pagar por isto, porque é graça, é favor que nós não merecemos. Isso deixa Naamã muito confuso, muito resistente, indignado. Que história é esta? Eu digo, irmãos, que é provável que ele tenha pagado por muitos outros favores, porque quando ele sai da onde ele saiu para ir até Samaria, e ele já leva esse dinheiro, essa grana toda, estava claro para mim ali que ele já havia pagado por outros favores, ele estava ciente que pagaria por mais um favor, mas o favor que ele recebe, que é o milagre da cura da sua lepra, quem o curou não é e nunca será um senhor do mercado. Ele não é um mercador. Ele não faz negócio comigo nem contigo. Ele é um Deus que nos cura por quem Ele é. Ele é o Deus de toda a graça. Se as portas de emprego irão abrir para você, se o seu parente vai ser curado, se o seu casamento vai ser restaurado, se o seu namoro vai dar certo, se o seu filho vai entrar por um caminho que te agrada, seja qual for a dádiva, a bênção, isso virá como graça. Não tente pagar porque é besteira. Não tente fazer isso porque você vai se equivocar, porque Deus não vai aceitar os nossos presentes em forma de pagamento pela sua graça. Porque se fosse aceito, não seria graça, seria pagamento, seria salário. Eliseu está dizendo: olha, a quem eu sirvo não cobra por aquilo que você recebeu. A quem eu amo e sirvo não cobra por aquilo que você recebeu. E no versículo de número 19, diz assim, versículo 19, projete para mim. Disse-lhe Eliseu, o que Eliseu disse? Vá em paz. Quando é que ele diz isto? Quando Naamã já estava a uma certa distância. Ele não falou para Naamã ouvir, mas diante de Deus ele disse: meu amigo, vá em paz. O Senhor te alcançou, você foi curado, vá em paz. Você foi alcançado pela graça. Nós não temos negócios com Deus, irmãos. Nós temos relacionamento com Deus. Nós não propomos barganhas e negócios com ninguém. A gente propõe relacionamento com Deus. Naamã obedece e é curado. Tenta pagar, mas Eliseu recusa, porque não era isso que Deus iria fazer. Agora, não vou entrar nesses detalhes, mas apenas citar para os irmãos. Alguém tem a inteligência humana e a burrice espiritual de fazer o que não era para ser feito, que é Geazi. Versículo 20 diz, Geazi, dá uma olhadinha, Geazi, moço de Elias, o servo de Elias, homem de Deus, disse: meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não aceitando o que ele trouxe? O que o servo de Eliseu estava dizendo com isto? Não estou te entendendo, o cara estava cheio da grana, não estava te oferecendo, você recusou. Estou te entendendo, qual é a tua? E ele teve a inteligência humana, eu dizia, a tolice espiritual, de ir atrás de Naamã e pegar alguma coisa. E ele faz isto, só que o detalhe é o versículo 27, diz a palavra: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Quando a gente começa a negociar a fé, a gente é tomado por uma lepra espiritual. Adoece a gente não negocia. Se for orar por alguém, faça por graça, por misericórdia. For ouvir alguém, abençoar alguém, se for levar alguém na igreja, não faça barganha em nome de Jesus. Porque Deus não é um mercador. Ele é o nosso Pai. E a gente fica adoecido quando a gente resolve pegar propina espiritual, entre aspas. Eu não sei o que você tem passado na sua família, eu sei que muitos irmãos e muita gente que a gente ama nessa cidade está passando por dilemas terríveis, irmãos. Volume de gente que perdeu a vida recentemente, número de famílias enlutadas, gente desempregada. Nossa igreja tem socorrido dezenas e dezenas de pessoas toda semana. A gente não sabe mais como prestar socorro de tanto grito de socorro. E nós estamos apenas no começo das sequelas dessa pandemia. Eu não sei o que virá pela frente, mas nós temos que entender que nós seremos a boca, nós, igreja, corpo de Jesus, nós seremos aqueles que pronunciaremos a palavra de esperança e de fé, que apresentaremos o Deus da graça. E quando eu olho para a situação de pessoas que estão sofrendo nos dias de hoje,
Me dá nojo de ver pessoas vendendo o que não pode ser vendido, negociando o que não pode ser negociado. E se alguém fizer isso perto de mim, vai ouvir o que não deveria ouvir, porque eu não tolero alguém tornar o Evangelho, a igreja, ou qualquer coisa que acontece no reino de Deus, em produto de mercado. Porque o Deus que me salvou um dia, que tirou meu pai do alcoolismo, que resgatou o casamento dos meus pais, que era um casamento fadado ao fracasso, o Deus que me deu família, esposa, amigos, irmãos, o Deus que me deu capacidade, inteligência para poder fazer um curso, o Deus que me deu trabalho e renda, o que Ele fez por mim foi pura graça. Eu nunca mereci, e você não tem nada do que tem, porque você mereceu, porque é pura graça. No reino de Deus, Ele é graça absoluta.